Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando. Nas nossas últimas aulas de ciências, a gente tem visto sobre os sistemas do nosso corpo, para entender como funciona e para cuidar melhor desse nosso organismo. Hoje, o nosso sistema é o sensorial. Com certeza você já ouviu falar, já deve ter visto na educação infantil, no Fundamental 1, que é os 5 sentidos. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais usando alguns termos técnicos que provavelmente é novo para vocês. Nosso sistema sensorial, ele nos ajuda a perceber o mundo, à nossa volta, e contamos com um sistema que é formado por receptores sensoriais. Esses receptores são estruturas responsáveis pela percepção de estímulos provenientes do ambiente e do interior do corpo. Então, um desses receptores sensoriais é esse aí da imagem que você está vendo. Essa célula diferenciada, né, é um neurônio sensorial. Então, ele é modificado e ele é encontrado nos órgãos dos sentidos, que são os 5 sentidos, que provavelmente você já viu lá no Fundamental 1. E eles atuam associados ao sistema nervoso. Então, esse neurônio sensorial está ligado a outros neurônios motores, aos neurônios que vão transmitir as informações do tato, né, da visão, da audição, dos 5 sentidos, e enviar para o nosso sistema nervoso central. E aí, graças a esse sistema sensorial, que é formado por essas células, os neurônios sensoriais, além das sensações agradáveis, que é um cheiro bom, um cheiro gostoso, a visão de uma tela, de um quadro, de uma imagem que te traz alguma sensação, ele também pode nos ajudar a perceber os perigos, evitando, por exemplo, a ingestão de alimentos estragados. Então, quando a gente sente um cheiro característico de uma coisa que está azeda, de uma coisa que não está consumível, a gente evita que a gente passe mal no futuro. E essa possibilidade de perceber o que rodeia, né, o nosso organismo, a nossa volta, contribui para a nossa sobrevivência e para a integração no ambiente onde vivemos. Então, se não tivesse os 5 sentidos, seria mais difícil. Então, vamos imaginar que a gente está tentando atravessar a rua. Se eu estou tentando atravessar a rua e eu estou usando um dos meus 5 sentidos, que é a visão e a audição, pode me prevenir de um acidente. Então, ele garante a nossa sobrevivência e a nossa integração com o meio que nos rodeia. Primeiro sentido que eu vou falar um pouco mais com vocês aqui é a visão. Então, o olho ele tem uma estrutura. Vou apresentar primeiro as estruturas externas, que a gente consegue visualizar. Então, aí no seu plano de atividade, está falando sobre a pálpebra. A pálpebra, ela protege os olhos e espalham as lágrimas nos nossos olhos. Então, toda vez que a gente pisca, a gente está fazendo com que a pálpebra espalhe essa lágrima. E ela tem uma função, essa lágrima. Então, ela vai limpar os nossos olhos e tirar essa poeira que está próxima do globo ocular. Os cílios, eles evitam a entrada de poeira e de excesso de luz nos olhos. Então, os nossos cílios, toda vez que a gente pisca, que a gente movimenta, ele afasta a poeira dos nossos olhos e também permite que menos luz entre nos olhos. Os supercílios, eles evitam que o suor da testa entre nos olhos. Então, é mais uma proteção contra coisas que poderiam estar prejudicando o nosso olho, né? Então, tá aqui, ó, o supercílio, na hora que transpira, acaba ficando acumulado ali quando a gente está transpirando. Glândulas lacrimais, elas não são visíveis, a gente não consegue enxergar, mas aí nessa imagem vocês conseguem ver que ela está mais superficial no olho. Elas produzem a lágrima que lava e lubrifica os olhos. Então, nossas lágrimas têm uma função. E tem os músculos oculares, que são responsáveis pelo movimento. Então, quando você olha para o lado, para cima ou para baixo, você está movimentando músculos. Agora eu vou apresentar para vocês as estruturas internas do nosso olho. A primeira que aparece aí na imagem é o humor aquoso. Ele é um líquido pouco espesso. Ele vai ajudar na hora de formar a imagem dentro dos nossos olhos e lá no cérebro.
A córnea é uma membrana curva e transparente por onde passa a luz. Então, é essa parte transparente que fica na frente do olho que vai ajudar na formação da imagem. A esclera é uma camada mais externa e ela é protetora dos olhos. Então, é uma membraninha que fica ali em volta. O cristalino, ou lente, então dependendo do livro que vocês estiverem consultando, vai estar lente ou cristalino, é a parte do olho que usamos para focalizar e regular a imagem a ser captada pela retina. A pupila é por onde a luz entra no olho depois de passar pela córnea. A íris é o círculo colorido dos olhos. Então, quem tem muita melanina vai ter a íris mais escura, né? Vai ser preto, castanho. E quem tem pouca pigmentação, tem pouca melanina, vai ter o olho mais claro. Então, um olho azul, um olho verde é falta de pigmentação. É a íris que vai dar essa cor que a gente consegue visualizar. A corióide é uma membrana intermediária que apresenta muitos capilares sanguíneos e nutrem as células oculares. E a retina, que é a camada mais interna do olho, que é onde vai ser formada a imagem. Tem também o humor vítreo, que é essa parte que na imagem está de laranja, essa parte mais interna, que preenche a cavidade maior do bulbo do olho. É uma substância gelatinosa. E o nervo óptico, essa imagem é o que está embaixo, de amarelo, ele sai da retina e conduz os impulsos nervosos correspondentes às imagens ao cérebro. Então, quando forma a imagem no olho, é pelo nervo óptico que vai ser mandada essa informação para o cérebro. Então, como é que se dá o processo de visão? Então, aqui tem uma imagem nessa visão, que é um sorvete. E aí vai ter um passo a passo que eu vou explicar para vocês como é que essa imagem é formada lá no nosso cérebro. Então, primeiro, a luz ela é refletida do objeto, que nesse caso aqui é esse sorvete. Ele vai entrar nos olhos pela pupila. Depois que entrou nos olhos, a lente vai focar o objeto. A imagem ela vai ser formada na retina, só que aí essa imagem ela é formada invertida. E ela é transformada em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão ser transmitidos pelo nervo óptico, que vai conduzir até o cérebro esses impulsos. Chegando lá no cérebro, ele vai interpretar as informações e aí a gente vê o sorvete na posição correta. Então, lá no fundo dos olhos, lá na retina, ele está de ponta cabeça. Mas aí, na hora que chega essa informação lá no cérebro, o sorvete vai estar na forma que a gente está enxergando ali. Próximo sentido que está aí no seu plano de atividades que eu vou estar apresentando para vocês é a audição. A audição é muito importante, porque a percepção dela se dá graças aos processos que ocorrem nos receptores localizados na nossa orelha. Ela capta as vibrações sonoras e aí origina impulsos nervosos também, assim como na visão. Os impulsos são transmitidos pelos nervos auditivos até o cérebro. Nossa orelha ela é dividida em 3 partes. Então está aí, ó, nessa imagem e também tem no seu plano de atividade. Ela é formada pela orelha externa, pela orelha média e pela orelha interna. A orelha externa ela é formada pelo pavilhão e pelo meato acústico. Pavilhão, pessoal, é essa membrana que a gente tem aqui, ó, cheia de voltinhas. Então, isso aqui que é o pavilhão da nossa orelha. Tem esse formato cheio de voltinhas para captar as ondas sonoras. Então, tudo que a gente escuta bate aqui e é encaminhado lá para o meato acústico. Então, tem esse formato, não é à toa, ele tem uma função por ser desse jeito. A orelha média ela é formada pelo tímpano. Tímpano é uma membrana bem fininha que fica bem esticadinha. Então, conforme vai chegando essas ondas sonoras, ele vai vibrando. E na orelha média também tem os ossículos. São 3 ossículos. Chama ossículos porque é bem pequenininho esses ossos. E a orelha interna, que ela é formada pelo sistema vestibular, a cóclea e a tuba auditiva. Como é que forma esse som lá dentro do ouvido, né? Então, tem a ver também com equilíbrio. Então, o equilíbrio do nosso corpo, que mantém a gente em pé e ereto, é o ouvido. Tem uma relação com o ouvido, esse equilíbrio. E é lá na orelha interna que está
a cóclea. Então, dentro dessa cóclea, isso aqui é um osso, está aqui os 3 ossículos, está aqui os 3 ossículos que vão estar captando essas mensagens sonoras e também tem a ver com o equilíbrio. E dentro da cóclea tem um líquido. Então, por exemplo, quando a gente gira, eu fui lá num brinquedo, no parquinho e fiquei girando. Esse líquido também vai ficar girando e aí quando a gente para e fica com aquela sensação de tontura, é porque aqui ainda está em movimento. Então, quando a gente tem uma infecção de ouvido, ou então quando a gente está resfriado, que acaba produzindo muito muco também na orelha, né, porque a orelha tem uma relação com o ouvido, aperta aqui a cóclea, né, faz uma pressão aquele muco, e aí acaba trazendo algumas tonturas, causando algumas tonturas. Então, o que causa tontura é o ouvido, é lá dentro da cóclea. Outro sentido que está aí no seu plano de atividade é o paladar. O paladar o órgão responsável por esse sentido é a língua, né, que é a gustação. Ó, alguns livros vocês vão estar encontrando a palavra paladar, outros gustação, mas é na língua que isso acontece. A língua ela vai ajudar a movimentar os alimentos dentro da boca, ela vai iniciar a deglutição e participa da articulação das palavras durante a fala. Então, para que haja sons, para que a gente consiga se comunicar, a língua faz essa função, né? É um órgão musculoso que vai permitir que a gente entenda as palavras que estão sendo ditas. E na língua há numerosas elevações, são as papilas gustatórias. Então, aí na imagem você consegue ver um monte de bolinha lá na primeira imagem, aquela imagem que está com os dentes. Essas bolinhas são as papilas gustatórias. Cada bolinha dessa, cada papila, ela contém botões gustatórios, que é a última imagem aí de baixo, que é o que vai detectar se é azedo, se é doce, se é cítrico. Então, é os botões gustatórios que vai trazer essa informação para a gente. Também tem na língua as papilas táteis. Essas papilas táteis vai transformar esse impulso nervoso e vai mandar para o nosso cérebro as informações se aquilo é cremoso, se aquilo é líquido, se aquilo ali é sólido. Então, são as papilas táteis que trazem para a gente esse tipo de informação quando a gente está comendo. O próximo sentido que está aí no seu plano de atividade é o olfato. O nariz é o órgão olfativo. Dentro do nosso nariz, dentro das narinas, ele tem os receptores olfatórios, que é localizado no alto da cavidade nasal e detecta as moléculas de substâncias aromáticas que estão presentes no ar. Então, essas substâncias aromáticas são cheiros. Cheiros bons, que é o cheiro dos perfumes, o cheiro que as flores estão exalando, e os cheiros ruins também. Então, essa cavidade nasal está ligada ao nervo olfatório, que vai mandar para o cérebro essas informações que estão sendo decodificadas dentro da narina. E o último sentido que está aí no seu plano de atividade é o tato. É o sentido que nos permite distinguir as sensações de quente, frio, de dor, de pressão. É o que está relacionado à pele. E a pele, além de trazer essas informações de tato para a gente, se está frio, se está calor, se está tendo pressão ou não, ela também ajuda a controlar a temperatura do corpo. Ela também vai participar do controle hídrico. Então, na nossa pele, ela vai permitir que a gente transpire ou não, né? Ela faz esse controle hídrico. E serve de barreira para não entrar micro-organismos dentro do nosso corpo, micro-organismos patógenos. Então, além de trazer essas informações do tato, né, que é o que a gente sente no ambiente, é o que a gente sente quando encosta, também tem outras funções a nossa pele. Sexto ano, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os termos associados aos 5 sentidos e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.